Olá pessoal, sou o professor Ícaro Mendonça, estou com vocês na disciplina de lutas nesse semestre 2020.1. Um semestre atípico e como vocês já devem saber, nós estamos passando por diversas mudanças, adaptações, que vocês não percam os conteúdos planejados e programados para o semestre. Inicialmente foi nos passado uma demanda de que vocês poderiam receber aulas de domínio público, mas que também nós criássemos aulas autorais. Nós fizemos essas aulas, mas quando eu digo nós, eu falo eu e todos os outros professores, né? Nós fizemos essas aulas autorais, mas fomos compartilhando com vocês uma sequência dentro do planejamento. Agora foi nos passado que vocês precisariam de uma aula autoral relacionado ao que a gente já havia enviado de domínio público, de vídeos de domínio público. Né? Então, essa aula que vocês estão vendo agora é uma aula relacionada a um conteúdo que vocês já receberam lá no espaço direcionado para que vocês tenham essas aulas, as questões. Essa aula que vocês vão ver não vai ter desenvolvido a partir dela novas questões. As questões que vocês receberam da aula passada servem para essa mesma aula que vocês vão ter agora. Vocês vão ter toda a aula ouvindo apenas a minha voz, guiando o que vocês vão ver escrita na produção dos slides, mas eu peço que vocês levem em consideração também algumas coisas, uns pontos importantes que eu vou direcionando na minha fala. Ok? Quase nas outras aulas eu sempre costumo iniciar falando, né? Então vocês vão ver, é uma aula relacionada, o conteúdo dessa aula é de metodologia das lutas, né? Essa aula ela já faz parte da segunda unidade, bom? E sobre computação de pontuação, vocês vão receber essas orientações também da coordenação acadêmica, bom? Eu costumo colocar os objetivos de aprendizagem, né? O que é que a gente objetiva que vocês desenvolvam a partir dessa aula. Então, espero que vocês compreendam as diferenças entre os conceitos de lutas, artes marciais, briga, entre outras terminologias como autodefesa, esportes de combate, né? Entender um pouco desses termos que são inerentes do conteúdo, reconhecer as lutas como parte integrante da cultura corporal do movimento humano, né? O que é essa cultura corporal e por que as lutas estão inseridas nela, né? E que outras partes são essas? Identificar as dificuldades de inserção enfrentadas pela modalidade, né? Quais são as dificuldades que a gente vê, que a gente encontra, que a luta ela seja difundida, para que esse movimento da luta ele seja difundido no meio acadêmico, no meio escolar. Conhecer as dimensões do conteúdo de aprendizagem e associá-las ao ensino das lutas, né? O que são essas dimensões? Elas surgiram com que objetivo? Como elas podem ser utilizadas para colaborar comigo, enquanto profissional, enquanto professor, a ensinar algum conteúdo? Então, mais ou menos, são esses objetivos, porém vocês podem até encontrar outros objetivos dentro do decorrer da aula, que vocês possam conseguir absorver o conteúdo de uma outra forma, encontrando um outro objetivo. Né? Então vamos lá. Alguns breves conceitos. Né? As lutas e as artes marciais elas apresentam em suas origens, né? Características atribuídas à sobrevivência, ao exercício físico, ao treinamento militar, defesa e ao ataque pessoal, além das implicações das tradições culturais, religiosas e filosóficas. Interessante que a gente perceba que o termo lutas e artes marciais, a maioria das vezes, eles vêm junto, né? Juntos dentro de uma perspectiva de conceito. Né? Acredita-se que porque são os pontos os mais antigos relacionados à sobrevivência do homem. Então, acredita-se que, como eles acompanham o homem desde o início, eles se apresentam essa característica mais presente a nível de conceito. Mas que outros termos, né, e quais são as diferenças entre esses termos existem
inseridos dentro desse conceito, dentro do conteúdo de lutas. Então, nós temos o próprio termo lutas, que é o que é mais conhecido, mas a gente também pode encontrar aí o termo brigas. Lutas e brigas são a mesma coisa? Qual é a diferença entre esses termos? Alguns outros termos que podem existir seria esporte de combate. E esportes de combate? Por que esse termo surgiu? Qual é a diferença desse termo para os outros termos? Artes marciais. Então, o que significa artes marciais? Qual a diferença de artes marciais para lutas? Então, a gente vai percebendo alguns termos que vão existindo e que a gente considera que sejam iguais ou a mesma coisa, mas que eles podem apresentar algumas diferenças, como também temos o termo da autodefesa. Né? Então, nós temos aí alguns, apresentando inicialmente 5 termos, né, que podem existir, ainda podem existir outros termos que possam surgir, termos inerentes ao próprio conteúdo de lutas, mas que aí a gente encontra os conceitos e a gente às vezes acha que é a mesma coisa, e é interessante investigar, que a gente saiba realmente quais são as diferenças. E aí eu vou deixar vocês agora com um primeiro questionamento. Vocês viram agora 5 termos, né, relacionados às lutas, né? Então nós temos aí, apresentei para vocês lutas, artes marciais, autodefesa, esportes de combate, né? Então eu vou deixar um primeiro questionamento. As terminologias lutas, artes marciais, brigas, esportes de combate, autodefesa, são sinônimos que referem-se às mesmas manifestações corporais, ou seriam diferentes terminologias, cada uma destinada a um referido contexto? Eu vou deixar vocês 2 minutinhos com esse questionamento, vou deixar uma musiquinha tocando, daqui a pouco a gente volta, porque vocês anotam uma possível resposta para esse questionamento, ok? Pessoal, voltando, espero que vocês tenham feito algumas anotações aí nesse tempinho, né, sobre se esses sinônimos, né, se são apenas sinônimos ou se referem-se a outras terminologias, cada um significa alguma coisa. Eu vou, a partir de agora, vou conceituar, explicar, apresentar algumas características referentes a esses termos, e vocês vão comparando com o que vocês foram respondendo, com o que vocês foram colocando aí no papelzinho de vocês, no caderno de vocês.
Vamos iniciar pelo termo geral, né, o termo lutas. Né? Então, interessante que a gente já perceba que esse é um termo que é o termo que é mais apresentado na literatura, né? E é um termo de forma geral, relacionado a todo combate entre dois ou mais indivíduos, dotados estes de treinamento especial para a mesma ou não. Interessante colocar que, mesmo que eu não tenha um treinamento especial, eu posso lutar. Né? E, professor, mas se eu não tenho um treinamento, eu não posso lutar, então eu posso lutar. Isso não descaracteriza a luta? E eu faço uma pergunta. Na pré-história, quando o homem ele só lutava a sua sobrevivência, não tinha um treinamento especial para aquilo, verdade? Mas ele lutava pela sua sobrevivência, ele lutava não só a nível de contra animais, mas ele lutava para defender seu próprio território. E ainda não existiam técnicas específicas criadas, que foram criadas a partir dessa cultura desenvolvida pelo homem, que era essa cultura da luta. Né? E não existia um treinamento especial, mas já era luta. Então, vocês percebem que a luta ela não precisa de um treinamento especial. Ela está justificada exatamente pelo fato de ter esse combate entre dois ou mais indivíduos. Não caracterizando o termo briga, né? Porque nas lutas existem regras, valores, respeito ao oponente. Então vocês vão entender isso durante a explicação desses outros termos. Então, as lutas elas foram adaptadas para serem desenvolvidas na forma de competição. Então, com o passar do tempo, houveram diversas adaptações que transformaram o que a gente conhece hoje de luta e o que foi realmente a luta dentro desse processo histórico. Então, nela hoje existem regras, valores, respeito ao oponente. Isso precisa ser levado em consideração nesse aspecto de luta. Ela pode ser vista também apresentando diversos conceitos, porque na literatura vão aparecer e vão surgir diversos conceitos. Então, ela pode ser vista aí como um ato acordado entre seus participantes em um lugar predeterminado que tem em sua essência uma técnica de execução. Vocês percebem aí que as manifestações que vocês conhecem por lutas, diversos tipos de lutas ou modalidades de lutas, já tem uma técnica de execução e que já tem um espaço apropriado para que ela vá se desenvolver lá, é considerado como luta. Certo? E ainda colocamos, nós podemos dizer que, corroborando como primeiro tópico, as lutas elas acompanham o homem desde a antiguidade, né? E elas passaram por diversas transformações durante os séculos, chegando até a atualidade como parte da cultura corporal do movimento humano. E aí, o que seria essa cultura corporal do movimento humano? Notem esse termo e a gente vai explicar ele um pouquinho mais lá na frente, para que vocês consigam entender melhor como a luta ela já faz parte da vida do ser humano. Né, e já tem uma diferença dos outros termos. Ok? Seguindo nas explicações, né, e nos pontos, nós entramos aí nas artes marciais. Eu coloquei logo como segundo tópico, porque como eu coloquei lá no Brainstorm, na introdução, vocês viram que as artes marciais e as lutas, elas meio que caminham, em virtude da sua característica antiga, elas meio que caminham juntas. Mas aí, será que elas são iguais? Será que é a mesma coisa? Qual é a diferença de uma para outra? O termo arte marcial, né, ele teria, por incrível que pareça, gera algumas discordâncias. Né? Esse termo ele gera algumas discordâncias entre diversos autores, porque o termo teria se originado no Ocidente, seria uma referência à arte da luta e da guerra, teria vindo do deus Marte, é o deus da guerra. Porém, o termo é oriental e refere-se à arte da guerra. Então, vocês podem encontrar uma outra substituição ao termo arte marcial como sendo chamada de arte da guerra. Né? É uma expressão latim, onde arte significa o conjunto de regras, né? Ou o conjunto das formas de se fazer alguma coisa. O martiale,
né, que é de marcial, refere-se à guerra, bélico, relativos a militares ou guerreiros. Então a gente tem aí uma explicação do que significa realmente esse termo. As artes marciais, elas não são táticas corporais de ataque e defesa, podendo ser também caracterizadas como lutas. Então aí vocês percebem que as artes marciais, elas são lutas, mas nem toda luta é uma arte marcial. Tem a diferença já aí já surgindo algumas diferenças nesses conceitos, né? Então eu não posso dizer, eu posso dizer, desculpa, que as artes marciais elas têm um local pré-estabelecido para que elas sejam executadas. Vocês viram lá que é uma das características das lutas, né? E aí vocês conseguem associar um termo a outro. As artes marciais, em sua maioria, são de origem oriental. Geralmente, elas estão associadas aos conceitos religiosos, filosóficos da região onde elas nasceram, onde elas foram criadas, né? Considera-se que os conteúdos da origem das artes marciais, esses conteúdos orientais, né, eles teriam essa orientação filosófica. E é isso também que pode ser uma das características de diferença entre lutas e artes marciais, né? E isso vem sendo muito questionado, porém o conceito mais aceito na literatura é que as artes marciais elas são lutas, mas as lutas elas não são artes marciais e que uma das diferenças delas seria essa questão dos conceitos religiosos e filosóficos que as artes marciais adotam para si e que nem toda luta tem. E aí esses conceitos eles implicam em dizer que os nomes dos golpes, as saudações, etc., obedecem essa tradição da língua de origem, né? Então vocês conseguem perceber isso inserido bastante nas artes marciais, sendo que nas lutas nem sempre vocês vão ter esses nomes, os nomes associados à região de origem onde nasceram. Muitas vezes eles podem receber nomes, os golpes, as saudações, eles podem receber nomes dos próprios criadores, né, dos lutadores ou dos esportistas que desenvolveram um determinado golpe, assim como acontece também em determinados esportes, como o atletismo, como a ginástica, né, e assim sucessivamente. Mas aí a gente entra com um outro termo, né, os esportes de combate. Né, e aqui, o que seriam esses esportes de combate? Né? Por que essa diferença de termo? Né? Os esportes de combate eles têm origem nas lutas primitivas dos antigos povos ocidentais. Então aí vocês já conseguem perceber um pouco de diferença dos esportes de combate para as artes marciais. Ocidente e Oriente, mesmo tendo toda aquela discussão sobre a questão do termo ser oriental ou ocidental, né? Principalmente nas lutas greco-romanas, como por exemplo o boxe, luta livre, apresentam muitas características dos povos ocidentais. Então essa é uma das características bem evidentes dos esportes de combate. Normalmente não se utilizam armas brancas. E aí o que seria arma branca? Seria qualquer objeto que possa ser utilizado para atacar ou defender alguém de alguma coisa, mas que a princípio ele não precisa ter essa finalidade, dependendo da personalidade, né? Ele é um objeto que pode ser usado ou não, mas ele não tem armas brancas. Também uma outra diferença das artes marciais que vocês podem encontrar alguns elementos como armas brancas sem o objetivo utilizado na sociedade, um objetivo utilizado nas artes marciais dentro das características de cada modalidade da arte marcial. Nos esportes de combate, o contato ele costuma ser mais violento, mesmo usando equipamento de proteção. Então, quando a gente diz que ele, mesmo usando, que equipamentos seriam esses? Né? Então, tem algumas lutas que apresentam capacetes, cotoveleiras, joelheiras, né? Luvas, existem alguns equipamentos de proteção, protetores bucais, e mesmo assim elas são bastante violentas, é uma característica dos esportes de combate, né? E é uma luta muito mais aproximada.
desculpa, é uma luta que apresenta algum tipo de distância. E vocês vão perceber que tem lutas aproximadas, lutas de distância, né? Algumas características específicas de algumas modalidades. Então, nessa modalidade também tem uma característica que permite se atingir pontos mais sensíveis do corpo, como a cabeça. Coisas que vocês podem não encontrar com tanta clareza ou com tanta constância nas artes marciais, né? Brigas. Aí a gente vem para um conceito que é muito questionado, né? Exatamente essa característica do termo e por associar o termo brigas a lutas, né? Então, o que seriam as brigas? Elas são formas, pode ser considerado como formas ou o ato do uso inadequado técnicas de luta, né? O indivíduo ele é um indivíduo que pratica alguma luta e utiliza dessas técnicas para ofender, para agredir, para ferir outra pessoa. Mas ele também pode ser um indivíduo que não tenha nenhuma técnica, que mesmo assim ele utilize da sua força, ou utilize da sua superioridade física ou não, contra pares de forma agressiva, que vá ter essa intenção de ferir, de machucar, né, de agredir. Ao ato da briga, não se necessita de um lugar predeterminado. Olha a diferença de briga e luta. Luta, a gente já colocou lá no início, que ela necessita de um espaço específico, né? Algumas modalidades necessitam de um espaço específico para que ela aconteça em comum acordo, né? Entre os seus pares. Já na briga, não há um comum acordo, né? Não existe esse acordo entre os pares, né? Eles vão chegar, um vai chegar, se posicionar de forma agressiva contra o outro e vão haver aí reações ou não, dependendo dessa diferença entre essas pessoas, né? Existe esse lugar predeterminado para isso. Na briga também não vão existir valores, né? Se é uma forma agressiva, uma forma de demonstrar superioridade, então não vão existir regras, valores ou qualquer tipo de respeito contra o oponente. O objetivo geral da briga ali é humilhar, é agredir a integridade física, moral do outro ser humano. Então não existe ali nenhum respeito, que é uma das grandes diferenças de briga e luta nesse aspecto. Então eu coloquei esse termo para que a gente consiga entender, perceber qual a real diferença que existe nesse aspecto. E aí a gente chega com um termo também, que é um termo, de certa forma, mais atualizado, mas que existe já na literatura, inclusive com sistemas bem desenvolvidos, a extensão e expansão dessa forma, dessa terminologia ser utilizada com mais frequência. Então, autodefesa não é o mesmo que lutar. E aí a gente já começa deixando isso muito claro. A autodefesa, você não sabe que você irá precisar utilizar das técnicas da autodefesa, né? Mas na hora que essas técnicas precisarem ser utilizadas, você vai precisar utilizar dessas técnicas. Numa luta, você e seu adversário sabem que irão lutar, e que existirão regras que deverão ser obedecidas. E aí, na autodefesa, não. Na autodefesa, você pode se utilizar de técnicas, mas aí, naquele momento, não vão existir regras a serem obedecidas, porque ela tem o cunho de defender. Ela vai depender muito do seu oponente, da pessoa que está lhe agredindo, da pessoa que está lhe atacando. Porém, ela pode apresentar aí algumas funções específicas e bem interessantes da autodefesa, que existem algumas formas de você não necessariamente precisar tornar a autodefesa numa agressão. O termo autodefesa, ele já se auto-conceitua, né? Então, ele é uma forma de você conseguir se defender sem precisar você agredir o outro. Existem, inclusive, diversas técnicas para isso. O principal objetivo da autodefesa é a sua segurança. Então, as pessoas que buscam ensinamentos, aulas de autodefesa, elas buscam exatamente para se sentirem mais seguras, confiantes
consigo mesmo. Né? Na autodefesa, você vai conseguir desenvolver capacidade de explosão surpresa, reação automática, que são duas características bem importantes. Inclusive, vocês podem encontrar isso no Krav Maga, né? Enfim. Mas não vai existir aí todo um trabalho de filosofia, de disciplina. Vai existir uma extensão do que é trabalhado nas artes marciais, mas o foco dele é que você consiga perceber as situações onde você vai utilizar as técnicas de autodefesa, elas vão ser situações que vão precisar que você desenvolva essa capacidade de reação automática, porque pode acontecer, né? E explosão surpresa. Você utilizar os mecanismos corporais que você tem para, de forma surpreendente, conseguir se defender. Então, aí são 5 termos que podem surgir dentro desse mundo das lutas. Professor, mas aí a capoeira. A capoeira ela é um ponto importante a ser discutido e, na realidade, é um ponto, uma terminologia bem discutida na literatura, porque, segundo alguns estudiosos, ela não se enquadra em nenhuma das modalidades que foram citadas em esporte de combate, em arte marcial. Alguns consideram ela como luta no seu contexto histórico, né? Também outros dizem que ela também pode ser utilizada como uma técnica de autodefesa. Inclusive tem algumas aulas de capoeira que direcionam para isso. Mas outros também dizem que a capoeira ela é uma dança, né? Mas aí uma das formas que a gente mais encontra é que ela seria uma arte marcial brasileira. Né? Então, a capoeira ela é algo específico, ela é algo específico a ser estudado, né, nessa perspectiva do mundo das lutas. E aí a gente chega para aquele termo que eu falei para vocês que nós iríamos investigar e entender um pouco mais dele, né, que seria o termo cultura corporal. Né? O que seria cultura corporal? Cultura corporal, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos, logicamente, mas a cultura corporal ela é especificamente tudo que acompanha o homem e que hoje é considerado como algo natural, que faz parte do que gira o movimento na vida do homem. Então, alguns termos, eles acompanham o homem desde os tempos pré-históricos, né, como as lutas. Mas, já que eu digo que ela é uma parte dessa cultura corporal, que outras partes seriam essa? Né? O que é considerado como parte da cultura corporal do movimento humano? É interessante a gente frisar isso, é a cultura corporal do movimento. Então, nós temos a ginástica como sendo algo que acompanha o homem há muito tempo. Temos aí também a dança, os jogos e os esportes. A educação física ela acaba ficando muito presa ao aspecto esportivista, né? Mas a ginástica, os jogos, as danças, as lutas acompanham o homem desde a antiguidade. As lutas especificamente já tem relatos na pré-história, como a gente já colocou, né? Que quando ele utilizava as lutas para sobreviver. Né? Então são práticas, todas elas são práticas que são importantes para a vida do homem. Né? E eles não podem ser desconsideradas. E aí eu vou apresentar para vocês alguns conceitos sobre isso. Soares, no livro Metodologia da Educação Física, ele diz que a perspectiva sobre ele apresenta uma perspectiva sobre cultura corporal, que seria busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo das formas de representações do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história. Então, esses 5 pontos que eu acabei de colocar para vocês, eles são essas formas que esse homem ele foi construindo, foi acompanhando o homem no decorrer, né, e foi sendo produzido por esse homem no decorrer da história, e foram exteriorizadas pela forma, né, numa forma de expressão corporal. Aí vocês podem ver jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esportes. Né? Podem ser identificados como formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas, né? E culturalmente desenvolvidas. Quando a gente diz culturalmente, é porque ela passou por diversas ramificações culturais para que se chegasse
ao que nós temos hoje. Um outro conceito, né, o conceito de Betti, Mauro Betti, 2009, né, que seria propiciar, né, a cultura corporal ela vem propiciar aos alunos uma apropriação crítica da cultura corporal do movimento. Né? Quando eu digo apropriação crítica, significa dizer que o aluno ele não pode vivenciar apenas uma esfera, como vocês viram. Ele precisa usufruir das outras esferas. Né? Então, essa cultura corporal do movimento visa formar o cidadão que possa usufruir, compartilhar, produzir, transformar as culturas corporais do exercício da motricidade humana. E aí, o que seriam essas esferas, né, que ele precisa se apropriar criticamente? Seriam os jogos, os esportes, ginásticas, práticas de aptidão física, danças e atividades rítmicas e expressivas, e aí lutas. E aí, nesse conceito de Betti, você já vê que a arte marcial já está junto. Lutas e artes marciais exatamente pelo contexto, né, histórico antigo que elas apresentam e que acompanham o homem desde a antiguidade. PCN de 1998, PCN de Educação Física, né, fala que trata de um tipo de conhecimento denominado de cultura corporal de movimento, que tem como temas o jogo, a ginástica, o esporte, as lutas, a dança, e aí já acrescenta a capoeira também. E aí, como você percebe, como os PCN são parâmetros curriculares nacionais brasileiros, já incluem também o ponto e o termo da capoeira nesse aspecto da cultura corporal do movimento humano, até porque também a capoeira já tem todo um histórico, né, e ela é bem evidente no nosso país. Precisa ganhar mais espaço, mas é bem evidente no nosso país. Então vocês percebem aí que esses conceitos eles vêm corroborar e clarear ou clarear bastante nossa mente sobre o que seria cultura corporal e por que é tão importante que o ser humano ele desenvolva, porque a cultura corporal do movimento ela já acompanha o ser humano durante toda a sua vida, né? E foi transformada e hoje a gente consegue perceber, a gente precisa entender que as lutas fazem parte dessa cultura corporal do movimento e precisam estar postas para que o ser humano ele consiga desenvolver algo sobre essa cultura do movimento e sobre as lutas. Eu vou deixar vocês com mais um questionamento. As lutas são parte integrante da cultura corporal do movimento. Ok. Porém, a massificação dessa modalidade encontra aí algumas dificuldades. Aí eu queria que vocês anotassem, né, que dificuldades vocês acreditam serem encontradas para abordar o conteúdo de lutas, seja a nível técnico, em escolas técnicas, seja a nível escolar, seja a sociedade em sua aceitação, discutir sobre isso, né, seja a nível midiático, né, como a mídia apresenta tudo isso. Então, que dificuldades vocês acham que isso pode ser encontrado? E que pode ser encontrado para abordar esse conteúdo? Ok?
Pessoal, voltando, espero que vocês tenham feito aí essas anotações que eu solicitei de vocês, né? Que dificuldades a gente pode identificar, né, como serem fatores que problematizam a inserção do conteúdo lutas, né, na sociedade como um todo. Eu vou apresentar para vocês algumas, e a gente vou discorrer sobre algumas, e logicamente vocês talvez tenham anotado outras, e isso é bastante importante, interessante que vocês tenham anotado outras, mas aí eu elenquei para vocês, por exemplo, a falta de espaço, né? Será que a gente na sociedade, será que hoje nós encontramos espaços apropriados para desenvolver o conteúdo lutas? Será que esses espaços eles são adequados não só a nível de organização, mas a nível de espaço para receber os alunos, né? Esse espaço ele está de acordo com as conformidades que precisariam existir, como ventilação, espaço apropriado, conseguem colocar um espaço que consegue ter mais de 10 pessoas desenvolvendo atividades de luta. Será que existem espaços apropriados? E espaço também podemos entender, será que existe espaço escolar? Será que na escola existe um espaço direcionado para que essas aulas sejam desenvolvidas? Será que as escolinhas de luta também apresentam o espaço adequado? Então, é alguma dificuldade. Violência. Talvez esse seja um dos pontos, né, mais importantes a serem abordados, né, porque a violência ela é algo que está muito associado às lutas, mas está associado porque muitas vezes se confundem, né, o termo lutas com o termo brigas, né? Então você percebe que as lutas tem ali uma busca por saúde, por estilo de vida, qualidade de vida, desenvolvimento motor, tem toda uma caracterização das lutas que é importante para o homem. Já as brigas, ela apresenta níveis alarmantes para a sociedade, né? Tanto nas escolas quanto nas ruas, né? Então essa violência ela chega a assustar, né? Muitas pessoas fazem apologia à violência, né, como sendo associando a violência às lutas, e isso não. A apologia também é muito feita como forma de heroísmo e glória, de superioridade, como se aquilo ali fosse algo positivo, né? E a violência ela chega para a gente de muitas formas, pela televisão, pelo cinema, enfim. Então as crianças, os jovens, eles já crescem atendendo aí a atos de bravura, e atos de bravura, desculpa, eles podem ser associados com atos de bravura e de heroísmo ser associado com violência. Então, muitas vezes, a violência ela vai ser um fator que vai dificultar as pessoas a procurarem as lutas, exatamente por achar que a pessoa, por estar praticando luta, ela vai se tornar uma pessoa violenta, agressiva. Isso, nível de estudo, pode até ser apresentado alguns dados que mostrem que pode desenvolver um caráter violento em algumas pessoas, mas que com todas as suas bases filosóficas, ela venha a fazer com que esse aluno ele entenda que o que ele está aprendendo não é a brigar, está aprendendo a lutar. Então existe aí toda uma diferença. Aí não preciso mais nem discutir sobre a questão do preconceito. Um ponto específico do preconceito que eu gostaria de colocar para vocês seria o preconceito de gênero, né? A questão das meninas não poderem ser alunas ou praticar lutas, né? O preconceito sobre a violência já acabei de citar, de associar, mas o preconceito de gênero ele traz muitas dificuldades, né, para as lutas. Esse preconceito de gênero, na realidade, ele apresenta uma dificuldade não só para as lutas, mas em vários outros esportes, como no futebol, como a dança, enfim. Mas nas lutas a gente pode encontrar esse preconceito bem associado ao gênero sobre a participação e a prática feminina nas lutas. Insegurança com o tema, né? Então, muitas vezes o professor ele não busca, o profissional de educação física e informação, ele não busca se investigar mais do tema por apresentar uma insegurança, por acreditar que o professor ele precisaria aí saber lutar.
E aí não cabe ao professor, aí é uma colocação também que é muito apresentada na literatura, não cabe ao professor saber lutar. Cabe ao professor saber problematizar, interpretar, relacionar, analisar as manifestações da cultura corporal e conseguir associar isso ao tema, fazendo com que desenvolva nesse aluno o interesse pela luta. Né? Então, isso já vai gerando uma segurança com o tema quando você desapropria ela simplesmente da prática em si e leva ela também para uma outra instância. Falta de material é muito associado com a falta de espaço, né? Os tatames, material necessário, os kimonos, as luvas, os capacetes, material de segurança. Então, muitas vezes isso não é levado em consideração. Aí vai entrar também um outro ponto que também pode ser associado com essa falta de material, né? Toda a questão socioeconômica pode envolver os alunos, né? Então isso aí também pode ser uma das dificuldades. As adequadas está associado também à falta de material e a formação deficiente, né? Será que o profissional, durante o seu curso, ele busca cursos complementares? Será que ele já está na educação física porque ele se identifica com lutas, para que isso facilite quando ele chegue no mercado de trabalho? Então, será que ele realmente vai buscar essa formação a esse aspecto do conteúdo de lutas? Então, são alguns questionamentos que devem ser colocados. E aí, um que eu acho muito importante, os aspectos psicossociais. Na realidade, esses aspectos psicossociais, eles são, para mim, um dos fatores mais importantes, não só para o ensino das lutas, mas para o ensino do futebol, da dança, né? Seriam esses aspectos psicossociais. É como está a mente, como estão as relações do homem-ambiente, para que ele desenvolva algum tipo de tarefa. Né? Então, será que essa criança, esse aluno, ele tem um transporte para ir até a aula? Né? Será que ele vai ter o dinheiro para ir até para comprar o material, para pagar um ônibus para ir até o local? Será que psicologicamente é uma família bem estruturada? Será que essa criança, ela mesmo sendo uma criança com muito talento, né, mas será que ele tem essa qualidade mental para desenvolver alguma tarefa? Então, são algumas dificuldades que a gente pode encontrar a inserção do conteúdo de lutas na sociedade. Ok? E aí a gente falou lá no começo também que a gente iria encontrar uma forma de facilitar-se o ensino das lutas, né? Então essa forma existe na literatura, né? E isso é muito importante, não só para as lutas, né? Isso é muito importante. São as dimensões do conteúdo. O que são as dimensões do conteúdo? Elas são dimensões que foram propostas como uma forma de expandir a visão sobre as possibilidades de conceber esses conteúdos, né? De ensinar, de repassar esses conteúdos. Então foram divididas em 3: dimensão conceitual, dimensão procedimental, a dimensão atitudinal. E o que é que cada uma quer dizer? Foi desenvolvidos, para cada uma, foi desenvolvido 3 questionamentos, né? Para facilitar o entendimento de cada dimensão. Então, para a dimensão conceitual, a gente pode colocar aí o que se deve saber. Olha aí, é um questionamento bem interessante para entender o que se deve saber. O que se deve saber está associado à dimensão conceitual. Na procedimental, o que se deve fazer. Então, são os procedimentos, é a prática em si. A dimensão atitudinal, ela é como se deve ser, que atitudes desenvolve esse indivíduo a partir do ensino da luta. Né? E aí, para facilitar o entendimento das dimensões, eu coloquei aí, por exemplo, conteúdos de aprendizagem, né? O que seria, a gente falando da cultura corporal do movimento, e aí esse conteúdo, ele precisa apresentar aí, desenvolver normas materiais, são alguns pontos, atitudes, valores, né? Porém, eu não coloquei aí, vocês devem perceber, eu não coloquei aí
procedimentos, né? Porque, em geral, a educação física em si está muito presa ao procedimento, é o que se deve fazer. Essa ênfase procedimental acaba dificultando a inserção de outras manifestações da cultura corporal, como as atitudes, como os valores, como os materiais, como as normas, e faz com que as pessoas esqueçam a dimensão conceitual e a dimensão atitudinal e acabem focando aí só na dimensão procedimental. Eu entendo que a educação física ela tem como centro a arte do movimento, né? Mas o foco não é o movimento em si. O foco ele não precisa ser só o movimento em si. Ele pode caminhar e percorrer por outros aspectos que o próprio movimento pode proporcionar. Então, a gente vai adentrar agora na dimensão conceitual e apresentar alguns pontos e conceitos sobre essa dimensão, né? Então, um ponto importante da dimensão conceitual seria ensinado. Então, por exemplo, conhecer a história, a origem da luta, o curso dessa modalidade, como essa modalidade evoluiu para chegar até o que é hoje, né? Diz respeito a esses aspectos históricos e normativos que as lutas têm. Vocês viram que a luta ela passou por diversas caracterizações, transformações culturais, regionais, né? Então, que aspectos são esses? Então, muitas vezes o aluno ele simplesmente luta, pratica o movimento, mas ele não sabe de onde esse movimento veio. Se esse movimento já sofreu alguma adaptação, ele não sabe a história daquela luta, a origem daquela luta, né? Isso vai ser muito importante entender e compreender a inserção dessas modalidades, dessa modalidade que ele está vivenciando nas diferentes culturas. Então, por que que existe o jiu-jitsu brasileiro? Que, inclusive, é muito famoso. Então, compreender esse conceito, essa historicidade, ela vai ser importante por isso. E aí, a dimensão conceitual, por ser teórico, ela não pode ser considerada apenas como um anexo. Então, muitas vezes, a supervalorização que é dada à prática, ela faz com que a dimensão conceitual, com que esse estudo, esses ensinamentos, eles sejam deixados de lado, eles sejam esquecidos. Mas é algo que precisa ser ensinado, que vai, inclusive, de acordo com toda a logística e a orientação que a luta precisa. É de caminhar lado a lado com as atitudes, com o conhecimento e com a prática. E a luta ela precisa desses 3 pontos bem relacionados, que ela se desenvolva em sua totalidade. Senão o aluno ele vai ficar preso e supervalorizando apenas uma característica, que seria a característica prática. Professor, mas você está falando, e a característica prática ela não é importante? Sim. Tanto que existe dentro desses ensinamentos a dimensão procedimental. Né? Mas a dimensão conceitual, a gente pode colocar aí os tipos de modalidades existentes, né, que muitas pessoas não conhecem, muitos alunos. Então, como classificar essas modalidades? Modalidade que é mais, né, as origens das diversas, os conceitos biomecânicos, fisiológicos que envolve, aí vocês conseguem fazer, utilizar aí também da interdisciplinaridade, dizendo com que esse aluno vai entender qual é a mecânica utilizada, quais são as alavancas utilizadas, né? Então, tudo isso faz o aluno entender melhor, né, e relacionar com a realidade que ele vive, né, entendendo que existem também, inclusive, diversos tipos de luta, né? Então, as pesquisas de práticas mais conhecidas ou não, por que elas são tão conhecidas, a análise das modalidades olímpicas, por que umas já entram, umas já fazem parte das modalidades olímpicas e outras não. Tudo isso faz parte da dimensão conceitual. Então, a gente precisa realmente entender que é importante. Mas a dimensão procedimental, ela também se faz imprescindível, né, para o ensinamento das lutas, porque é a prática em si. Né? Então, seria a dimensão procedimental? Seria o conjunto das ações que são ordenadas para um destinado fim. Ações motoras, ações físicas que são direcionadas para o fim, o objetivo, que é o golpe, que é o ataque, que seria a defesa. Né? Então, tudo isso associado também com a dimensão conceitual. A dimensão procedimental, né, os procedimentos implica a aprendizagem de ações, dos procedimentos, as atitudes, o ato em si, a prática em si, o saber fazer.
é como realizar os movimentos. Por que esses movimentos eles devem ser realizados? Qual a postura, qual a movimentação, as articulações que eu estou utilizando, a força que eu vou imprimir. Então, conhecer essa prática, ela também se faz muito importante. Se a gente for analisar, a gente tem aí a dimensão conceitual como sendo algo muito estático, né? E a procedimental ela é bastante dinâmica, né? Então existe essa diferença entre uma e outra. A dimensão procedimental apresenta um caráter dinâmico e a conceitual apresenta um caráter mais estático. O foco da pessoa nessa, né, na dimensão procedimental não pode ser apenas no movimento em si, né? O foco ele precisa ser na pessoa que está desenvolvendo o movimento. O movimento ele é importante, mas ele é importante quando ele proporciona para a pessoa a utilização adequada daquela técnica, o posicionamento, o entendimento daquela técnica, no desenvolvimento, a execução correta, né? Mas em como a pessoa se movimenta. Então, esse ponto é muito bem acentuado quando a gente fala de saúde, de qualidade de vida. Então, muitas vezes as pessoas elas procuram a luta não para se tornarem atletas, mas para estarem praticando alguma atividade física. Então, aí é uma explicação para vocês entenderem que o foco não é no movimento correto, em ser um grande atleta, mas sim numa pessoa que está utilizando dos atos, das ações de uma atividade física para se movimentar. Então, isso também é uma coisa é um ponto muito interessante para se discorrer na dimensão procedimental. E aí, por último, a gente tem a dimensão atitudinal. Né? A dimensão atitudinal ela é considerada por muitos uma mais complexa de ensinar, né? Porque ela é algo que não é palpável, né? Ou que não está escrito em algum livro, ou que não tem toda uma evolução histórica. Mas a dimensão atitudinal ela engloba os conteúdos que são referentes aos valores, às atitudes, às normas, né? Então, tudo que envolve essa parte do que o aluno consegue desenvolver de atitudes morais, de valores a partir do ensinamento da luta. O que a luta vai trazer para esse aluno a nível de atitude, como ele vai ser uma pessoa melhor. Ele pode se tornar uma pessoa melhor para a sociedade, perante a sociedade, a partir do ensinamento das lutas. Então, a dimensão atitudinal, como eu falei, ela não é algo palpável, né? Ela deve abranger aí todo o campo cognitivo do indivíduo. O que se pensa, como se sente, como ele se comporta, essas relações interpessoais, a relação que o indivíduo vai ter, né? A relação do indivíduo com a atitude, né? Como isso vai se manifestar, né? Como essas atitudes elas vão se manifestar nesse indivíduo para transformá-lo em alguém melhor. Né? Então, ela ultrapassa o âmbito conceitual e o procedimental, estrito nas modalidades. Ela é algo além e vai muito de acordo com o que é direcionado nas artes marciais, por exemplo, né, que apresenta conceitos filosóficos, religiosos, exatamente para já ir desenvolvendo esses pontos que são importantes. Respeito, dedicação, autoestima, confiança, tudo isso são valores que estão relacionados à luta e que podem ser desenvolvidos aí na dimensão atitudinal. Então, diferença entre luta e briga, entender isso faz parte da dimensão atitudinal. Entender que o indivíduo ele não vai se apropriar das técnicas desenvolvidas na luta e utilizar no meio da rua como briga, né? Entender a ética de não utilizar esses conhecimentos que ele vai adquirir em outros ambientes, né? Essa relação do gênero, eu acabei de colocar também como uma dificuldade da inserção das lutas, a relação do gênero nas lutas entre meninos e meninas também é algo a ser discutido na dimensão atitudinal. Então, essa dimensão atitudinal ela é algo que não é palpável, mas que o foco dela é muito importante para o desenvolvimento. As dimensões elas não foram desenvolvidas, como eu coloquei lá no início, elas não foram desenvolvidas para serem trabalhadas separadamente, né?
ideal seria que o professor ele conseguisse utilizar dessas 3 dimensões para ensinar o conteúdo das lutas. E aí eu apresentei aí, por exemplo, uma organização das dimensões, né? Então, por exemplo, uma aula sobre lutas de curta distância, que vocês também vão ver isso, curta e longa distância. Então, o professor ele vai trazer na parte procedimental as vivências da técnica do judô, do sumô e do jiu-jitsu, por exemplo. Ele pode apresentar isso. Mas ele pode apresentar isso também, além da parte prática, ele pode ilustrar com imagens, ele pode falar da história das modalidades, enquanto os alunos vão executando as ações. Por que aquele golpe? E já vai explicando o porquê daquele golpe. Aí ele já está associando isso com a dimensão conceitual. E vai enfatizando os valores relacionados com a prática dessas modalidades, né? O que é que o aluno pode desenvolver? Se a atividade que ele está desenvolvendo com os alunos é uma atividade em dupla, uma atividade em grupo, então o espírito de equipe, é a união, a confiança que um aluno vai ter no outro, e ainda pode direcionar o aluno para fazer pesquisa sobre regras, sobre histórico, sobre as condutas da modalidade. Isso também é uma extensão conceitual, mas que também vai fazer com que o aluno entenda e comece a tatear essa dimensão atitudinal. Vocês percebem, aí é um exemplo de como associar as 3 dimensões numa aula especificamente. Okay? E com isso a gente chega nas nossas considerações finais. Nós já abordamos todo o conteúdo programado para essa aula, e a gente pode perceber que o papel da educação física no ensino das lutas ultrapassa apenas o ensinar a lutar, né? Além da luta, né, nós também já vimos que ela faz parte dessa prática corporal do movimento, e a gente tem esporte, ginástica, dança, todos os outros, e tudo isso é importante para o desenvolvimento humano, é importante para o conhecimento, para o crescimento do homem. Percebemos também que esse conteúdo ele pode ter algumas dificuldades, né? E ele pode ser relacionado em seus fundamentos e técnicas à dimensão procedimental, mas vai incluir aí valores subjacentes, ou seja, as atitudes que os alunos vão ter nas e para as atividades corporais. Aí você já vê a dimensão atitudinal. Finalmente, ele busca garantir o direito ao aluno de saber por que ele está realizando aquele movimento, né? Por que aqueles procedimentos, aquele movimento, eles estão ligados a algum conceito. Isso aí é a dimensão conceitual. Okay? Então, eu espero que essas considerações também corroborem com o que vocês foram vendo da aula. Deixo aí algumas referências utilizadas à aula de hoje. E agradeço a vocês por mais uma aula. A gente vai se ver na próxima semana, na continuação do nosso planejamento. Muito obrigado.